paz do Senhor Jesus a todos, gravando hoje Gênesis capítulo 18. Bem-vindos ao meu canal Palavra Diária. Não esqueçam de deixar o seu like, curtir, compartilhar e ativar o sininho aí para você receber a notificação quando chegar um novo vídeo todos os dias para você. Hoje, o capítulo 18, nós vamos falar de 3 anjos que fazem uma visita ao pai Abraão. Ele diz assim que eles estavam assim num dia bem quente, porque o deserto é muito quente, né? Lá do verão. E ele levantou os olhos, estava na porta da tenda, ele levantou os olhos e viu lá 3 anjos, 3 varões. E ele fica assim emocionado, ele corre, ele se inclina até eles e pede que, se caso ele achasse glória, ou se ele achasse graça aos olhos daqueles anjos, que eles ficassem lá um tempo com eles e que eles não fossem embora. E ele diz a eles: eu vou trazer água para vocês, eu vou lavar o pé de vocês, porque era um costume no deserto, sabia? Quando o viajante chegava, geralmente chegava com os pés cheios de areia, e aquele que estava hospedando geralmente fornecia uma bacia de água para que lavasse os pés. Como fizeram com Jesus, você vai se lembrar. E aí lavarei seus pés, ele fala para os anjos, né? Fiquem aí recostados na sombra dessa árvore, e eu também vou trazer pães e vou preparar uma vitela para vocês. E ele foi. E eles disseram para o Abraão: faça isso. E Abraão foi. Então ele disse para Sara, pediu que ela amassasse pão, tomou uma vitela macia e boa e pediu ao seu criado que fosse preparar tudo para aqueles anjos que estavam ali, né? E voltou. Também pegou manteiga, pegou leite, colocou tudo diante deles, ou seja, preparou um banquete para aqueles anjos. E eles perguntaram: Sara, a tua mulher? Aí ele fala assim: ela está ali na tenda. E ele diz assim, ele diz assim: certamente eu tornarei a ti, e Sara, sua mulher, conceberá. E a Sara, que estava escondidinha atrás da porta da tenda, ela riu daquilo que ela ouviu. Ela falou assim: como que eu vou poder conceber? Eu já nem tenho mais o costume das mulheres, eu já sou velha, o meu marido é velho, como que eu vou poder conceber? E ela riu daquilo que ela ouviu. E aí o Senhor falou assim: por que você riu pensando como que eu ainda vou gerar? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Hoje a pergunta que o Senhor quer fazer para você, e você talvez não está acreditando na promessa, né? E você está dizendo: ai, Deus não vai conseguir fazer isso por mim. Haveria alguma coisa difícil para Deus fazer para você? Não tem nada impossível para Deus. Ele faz o impossível ser possível. E aí disse que ele fala para ela por que ela riu, ela negou, ela falou: não, eu não ri, porque ela ficou com medo, né? Ficou com medo. Aí ela disse: não, eu não ri. E o anjo falou: você riu sim, você riu. E aí eles levantaram, foram embora, e o Abraão foi junto com eles no caminho que eles estavam indo para Sodoma e Gomorra. E durante essa ida no caminho que Abraão foi acompanhando eles, o Senhor pensou, né? Eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Eu preciso contar para ele, porque certamente ele vai ser uma poderosa nação, nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o conheço, eu sei que ele que ele há de ordenar os seus filhos, a sua casa, enfim. Deus decide contar para ele o que estava indo fazer em Sodoma e Gomorra. E Abraão, então, quando ouve aquela sentença, ele começa a interceder pelos moradores, por aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Ele fala: Senhor, eu não quero ser abusado, mas o Senhor vai condenar o justo junto com o ímpio? Porque lá tem justos. Aí o Senhor fala assim: se tiver lá 50 justos, ele pergunta para Deus. E Deus fala: se tiver 50, eu não destruo a cidade. Aí ele pensa, fala: nossa, eu acho que 50 é muito, né? Ele falou: Senhor, eu acho que vou me atrever de novo, se tiver 45, já baixou. Aí o Senhor falou: se tiver 45, eu também não destruo a cidade. Aí ele pensa mais um pouco, ele falou: talvez não vai ter os 45, né? E Senhor, se tiver 40? Ele falou: se tiver 40, eu não destruo a cidade.
Aí o Abraão fala, Senhor, eu vou me atrever de novo? Se tiver 30. Aí ele fala, se tiver 30, eu também não destruo a cidade. Aí novamente ele fala, eu vou insistir. Senhor, se tiver 20. Aí o Senhor fala, se tiver 20 justos lá, eu não destruo a cidade. Aí Abraão faz a conta, né? Ele pensa, bom, lá tem Ló, a mulher do Ló, as filhas do Ló, os genros do Ló, os filhos do Ló, então deve dar 10 pelo menos. Ele chega nessa conta de 10. Ele fala, Senhor, se tiver 10. O Senhor falou, se tiver 10, eu não vou destruir a cidade. Veja a importância de ter um justo, ou meia dúzia de justos, no meio de um monte de ímpios. Por causa daqueles justos, o Senhor não destrói todo aquele lugar. E por causa de um intercessor, olha a importância de um intercessor. Você que já desistiu de interceder pelos seus amigos, pela sua família, não desista. Porque por causa de um intercessor, o Senhor pode mudar a sorte da sua casa, da sua família, do seu país, da sua cidade, da sua nação, do mundo, por causa de um justo. Porque por causa de um justo, como Jesus Cristo, todos nós fomos justificados. E por causa do sangue de Jesus que está derramado sobre nós, eu falei que todos os capítulos eu ia falar de Jesus. Por causa do sangue de Jesus que está derramado sobre justos que ainda estão nessa terra, o Senhor não destrói toda essa terra. Seja um intercessor, comece a interceder grandemente pelo seu país, pela sua casa, pelo seu país, porque o Senhor, Ele ouve a oração de um justo, como Ele ouviu a oração de Abraão. E daí no final diz que o Senhor se foi, quando Ele acabou de falar com Abraão, e o Abraão tornou para o seu lugar. No próximo capítulo nós vamos ver a chegada desses 3 anjos em Sodoma e Gomorra, sendo recebidos por Ló. Vai ser uma história que vocês já conhecem, mas em cada capítulo você vê que a gente tira algum ensinamento, alguma coisa que muda o nosso destino, que muda a nossa vida, porque essa palavra ela é transformadora, ela é poderosíssima e um justo pode justificar muitos. Como justo, Senhor Jesus nos justificou, mas através da nossa oração, da nossa intercessão, junto ao Senhor Jesus e por meio do seu sangue, nós conseguimos livrar pessoas do inferno, da destruição. Um abraço em Cristo Jesus. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com mais pessoas, ativa o sininho, põe um comentário aí, ajuda o canal a ser mais conhecido. E tem pessoas que eu converso com algumas pessoas que não sabem ler, e elas precisam ouvir essa palavra. E eu explico. Eu não posso ficar lendo tudo, porque tem gente que tenta diminuir o tempo. Mas é muito importante que chegue aos ouvidos de mais pessoas. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã voltamos com Gênesis 19.